E aí, tá assistindo na reprise essa aula aqui, né? Hoje a gente vai fazer a aula de número 9% ao dia. Hoje a gente vai falar sobre a fórmula do comportamento. Então, essa live aqui vai ser muito massa para você entender como que o comportamento funciona, como que você consegue reduzir ele e conseguir fazer o que precisa fazer. Então, uma ótima noite para todo mundo que tá chegando aí. E aí, Rosimara, tudo bem? Ale, tudo bem? Sejam bem-vindos. Fabrício, e aí, primo, tudo bem? Já compartilha aí com mais pessoas que a gente vai falar hoje. Hoje é a live de 9% ao dia. Então hoje é a aula de número 9. A gente vai falar sobre a fórmula do comportamento. E é muito massa a fórmula do comportamento. Você vai perceber como que você pode mudar os seus comportamentos. Deixa eu colocar o título aqui. Para você que está chegando aí, ó, já clica aí nesse coraçãozinho. Deixa eu fixar aqui. Já clica nesse aviãozinho aqui, ó. Aqui embaixo tem um coraçãozinho aqui embaixo. Já aperta nele para me sentir a energia de vocês. E também tem um aviãozinho aí, ó. Já clica nesse aviãozinho aqui, ó. Vou fazer junto com vocês, ó. Clica nesse aviãozinho aqui, ó. E aí você vai lá e compartilha com as pessoas que estão na sua lista aí, ó. Show de bola. Bora lá, a gente vai falar hoje sobre o comportamento. E o que é o comportamento? O comportamento é aquela atitude que a gente tem de fazer as coisas, né? São os nossos comportamentos, aquela atitude que a gente tem de fazer as coisas que moldam o que a gente precisa fazer e moldam os nossos resultados, né? Ontem a gente falou do ambiente, né? Ontem a gente falou do ambiente, o ambiente ele pode contribuir muito para o que a gente vai fazer. E hoje, o que vem depois do ambiente, dentro dos níveis ali de mudança? Logo depois do ambiente, vem o comportamento. Então pensa assim, existe o ambiente, do ambiente tem o comportamento, do comportamento tem as nossas capacidades, que são as nossas habilidades, depois tem as nossas crenças, depois tem os nossos valores, até chegar na nossa identidade, nossa espiritualidade. Mas vamos lá. Onde a gente falou do ambiente, o ambiente ele pode favorecer, ele pode estimular, ele pode fazer com que você consiga ser influenciado em fazer algumas coisas. Só que o nível mais abaixo do ambiente é o comportamento. E o comportamento já entra no nível que não é mais você esperar o que está acontecendo em volta, é você agir por você mesmo. E existe uma fórmula do comportamento que a gente vai falar sobre essa fórmula hoje aqui. E quando você entender essa fórmula, você vai perceber que você pode fazer tudo o que você deseja fazer. Que você pode mudar, você pode modelar os seus comportamentos e ter mais atitude para fazer as coisas que precisam ser feitas. Hoje, às vezes, pode ser que você tenha alguma dificuldade de fazer alguma coisa, de ter um comportamento, uma atitude de fazer ali o que precisa fazer. Às vezes, por um motivo, ou está muito difícil, ou falta motivação, ou não tem estímulo. E aí a gente vai entender um pouco sobre isso hoje, e com certeza o que você vai aprender hoje aqui vai te ajudar a ser aquele 1% melhor na questão dos seus comportamentos. É fazer o que precisa fazer. Mas às vezes a gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer, porque às vezes falta comportamento, falta aquela atitude do comportamento de fazer o que precisa fazer. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, se está fazendo sentido para você, já clica aí na setinha e já compartilha aí com mais pessoas. Vou compartilhar aqui já também. Top. Bora lá. Vamos falar do comportamento então. Como que funciona o comportamento? O comportamento ele é uma junção de 3 coisas. Só para a gente entender aqui, ó. O comportamento, a fórmula do comportamento, ele é igual a fórmula do comportamento é essa aqui, tá um pouco embaçado, mas eu vou trazer aqui, vou vir aqui mais perto. Ó. A fórmula do comportamento é o quê? É o comportamento igual a motivação, o M de motivação. Tá, deixa eu puxar aqui mais para frente que acho que vai ficar mais fácil para vocês verem aqui, ó. Aí. Boa, ficou mais pertinho. Vou ficar aqui do ladinho aqui, tá bom? Comportamento é o quê? É a motivação vezes a capacidade vezes o estímulo.
Então hoje o nosso comportamento, a gente não faz o que precisa fazer pelo simples fato do quê? Às vezes a gente está com a motivação muito baixa. Ou às vezes a ação que a gente precisa fazer, a execução através de uma capacidade, ela é muito difícil. E às vezes a gente não tem estímulo. Então às vezes o comportamento, a gente só consegue fazer aquilo que a gente precisa fazer quando a gente consegue ajustar essas três operações aqui, essas três ações dentro de um comportamento. E como que a gente consegue fazer isso? Pensa assim, ó. Aqui está a nossa motivação. E aqui está a nossa capacidade. E aqui a gente tem uma curva aqui, ó, que é o quê? A do estímulo. E aí o que acontece na maioria das vezes? Porque hoje você tem certos comportamentos na sua vida que hoje você não consegue, às vezes falta você fazer ali algo que precisa ser feito. E o que está ligado aqui, ó? Rapaz, como que tira esse filtro aqui, velho? Consigo tirar o filtro. Acho que não vou conseguir tirar o filtro. Tadã. Não vou conseguir tirar o filtro não, velho. Então vamos lá, vou falando pra vocês aqui, vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Aqui dentro tá o nosso campo da motivação. Então essa vertente aqui tá o nosso campo da motivação. E o que vai acontecer? A nossa motivação, ou ela vai ser alta, ou ela vai ser baixa. E a gente falou 2 dias atrás a questão da motivação, né? Que a gente não pode ficar dependendo da motivação externa, que a motivação tem que vir de dentro da gente. Então, pela motivação tá alta aqui, ó, quando a nossa motivação tá alta, por mais que a gente tenha capacidade de execução difícil, a gente consegue romper aqui o estímulo e fazer o que a gente precisa fazer. O que acontece? Quando a motivação está muito baixa e a nossa capacidade está muito difícil, porque aqui dentro da capacidade, dentro da execução aqui, ó, ou é uma execução fácil, ou é uma execução difícil. Então o que acontece? Quando a nossa motivação ela tá alta, se a nossa motivação tá alta e a execução daquilo que a gente precisa fazer tá baixa, é fácil, a gente consegue romper aqui o estímulo e fazer o que a gente precisa fazer. Só que aí que tá, se a nossa motivação ela tá baixa, por mais que a execução seja fácil, a gente não consegue romper essa camada aqui, ó. A gente não consegue romper essa camada. Então a gente não consegue romper essa camada. E aí a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Vamos lá para o próximo exemplo. Se a minha motivação ela é alta, porém a minha execução ela é difícil, se a minha motivação ela é alta e a execução do que eu vou fazer é difícil, eu consigo romper a camada do estímulo, eu consigo fazer o que precisa ser feito. Agora, se a minha motivação está baixa e a execução está difícil, eu nunca vou conseguir romper esse do estímulo. Tá, e como que eu consigo trabalhar aqui a parte da motivação? A motivação ela pode vir através de um desejo que você tem, ela pode vir através de um prazer daquilo que você quer ou de uma dor. Então a motivação ela pode ser direcionada dessa forma, ou através de um prazer ou de uma dor, né? Ou através do desejo de algo que você quer. A execução, como que eu posso fazer? A execução ela tem a parte da capacidade, ela tem uma execução fácil e difícil. A execução fácil é eu reduzir o nível de dificuldade para aquilo que eu vou fazer. Um exemplo, vamos pegar o exemplo da leitura aqui. O exemplo da leitura. Eu vou lá, a minha motivação ela tá alta para mim ler. Beleza. Só que eu quero ler 30 páginas, é uma execução difícil. Se a minha motivação tá alta e a execução é difícil, eu consigo fazer. Agora vamos dar um exemplo. A minha motivação no dia de hoje está muito baixa. E eu quero ler 30 páginas. Eu não vou romper aqui para mim conseguir fazer. Eu vou começar a ler e vou parar. Então, o que você pode fazer nesse caso aqui? Você pode reduzir a execução. Mesmo com motivação baixa, você consegue
né? Você consegue, se ela tiver fácil, você consegue romper. De que forma? Ao invés de eu colocar 30 páginas, por que eu não coloco aqui um exemplo de 2 páginas? Eu não deixei a execução mais fácil. Quando eu deixo a execução mais fácil, por mais que minha motivação está baixa, eu vou conseguir romper o estímulo. Então a questão do comportamento, o que é? O comportamento ele vai envolver 3 coisas. A parte da sua motivação, a parte da sua execução, que ela pode ser difícil ou fácil, ou a parte do estímulo. O estímulo é algo que vem externo, é algo que você pode criar para te gerar um estímulo. E aí você vai conseguir romper essa linha aqui, ó, e realizar o que você precisa fazer. Então o que acontece? Para você não ficar dependendo muito da motivação, por mais que ela esteja baixa ou esteja alta, sempre tenta fazer com que a capacidade tenta fazer menor. Como que eu consigo deixar minha capacidade melhor? Em vez de você falar assim, eu vou correr 1 hora por dia, por que você não coloca no começo daquele hábito que você quer criar, daquele comportamento que você quer ter, uma flexão, uma volta no condomínio? Porque acontece, você está trazendo essa execução para o lado fácil. E quando você está do lado fácil, por mais que sua motivação esteja baixa, você vai conseguir romper. Às vezes a pessoa fala assim, vamos lá, como que você pode melhorar a sua capacidade? Como que você pode criar gatilhos aqui de estímulos para você fazer? Depois que você escovar o dente, você vai fazer 2 flexões. E aí acontece, então a questão aqui do comportamento, para você fazer o que você precisa ser feito, no começo, não é muito da questão da intensidade, mas sim a questão de você deixar mais fácil, é a questão de você criar constância. Primeiro a gente cria constância em alguma coisa, e depois dessa constância a gente coloca intensidade. Então o comportamento que envolve aqui, o que é? Se eu tenho dificuldade de fazer qualquer coisa, ler um livro, praticar um esporte, comer uma comida mais saudável, tem a parte da motivação. Se eu estou com a motivação muito alta, por mais que a tarefa seja fácil ou seja difícil, eu consigo fazer. Por mais que a motivação minha se a motivação minha estiver alta, eu consigo. Por mais que a execução seja difícil ou seja fácil, eu consigo fazer. Se eu quero ler 30 páginas de um livro por dia, se minha motivação está alta, show. Se eu quero praticar exercício físico para cuidar da minha saúde, minha motivação está alta, show. Por mais que é difícil, eu consigo. Só que é todo dia que você vai estar motivado? Então, o dia que você não está motivado, sua motivação está baixa, o que você precisa fazer? Você precisa reduzir a sua execução. E como que você vai reduzir a sua execução? Tornando ela mais fácil. E o que a gente vem falando aqui do 1% todos os dias? É como se você pegasse algo que é muito grande e transformasse em algo pequenininho. Em vez de você falar assim, eu vou caminhar, eu vou correr 10 quilômetros. Por que você não coloca falando assim, eu vou dar uma volta no quarteirão? Eu vou subir 3 vezes o lance de escada da minha casa. Eu vou trocar o elevador pela escada. Eu vou fazer 20, em vez de eu fazer 20 flexão que é doído, eu vou fazer 2 flexão. Quando você reduz a sua execução de um jeito mais fácil, você consegue fazer, mesmo motivado ou não motivado, você consegue romper. E aí que tá, o comportamento hoje vem da repetição e não vem da intensidade. O comportamento hoje ele vem da repetição, ele vem da constância. Então no começo hoje, tudo que você vai fazer no começo é difícil, porque você tem que sair da inércia. E aí como que você pode fazer hoje? Reduzir a sua questão, reduzir a sua capacidade, reduzir a sua execução. Quando você reduz a sua execução, você consegue fazer, mesmo motivado ou não. E o estímulo é o que vem fora. O estímulo você pode criar gatilhos para fazer. De que forma? Você pode empilhar um hábito, um comportamento atrás do outro. Se você tem um comportamento, se você tem um hábito de tomar café pela manhã, por que você não coloca o hábito da leitura logo depois do café? Você está fazendo um empilhamento de hábito. Você já está pegando um comportamento que você tem, você está colocando outro comportamento que você deseja. Porque o hábito, o comportamento, ele vai ser instalado de que forma? Através de um desejo. Se aquilo ali está forte dentro de você, você vai fazer. Mesmo motivado ou desmotivado. Só que hoje a maioria das pessoas elas esperam a motivação estar em alta para fazer o que precisa ser feito. E aqui eu estou dando uma receita para você entender como que é o comportamento. O comportamento ele vai envolver a parte da motivação, a parte da capacidade, que é a execução, e a parte do estímulo. Tem pessoas que conseguem desenvolver com estímulo. Outra forma que você pode pôr de estímulo. Se você precisa ler, se você precisa fazer um exercício, se você precisa fazer alguma coisa, coloca na sua agenda, coloca para despertar. Quando despertar aquilo ali dentro da sua agenda, dentro do seu celular, dentro daquilo que você está ali acompanhando a sua rotina do dia a dia, o estímulo vai te colocar.
mesmo com a motivação baixa ou com a execução difícil. Só que a maioria das pessoas elas precisam do estímulo. Às vezes só o estímulo não vai fazer com que ela precise fazer o que precisa ser feito. E onde vai pegar aqui principalmente? Se o seu estímulo, se você hoje não tem estímulo para fazer o que você precisa fazer e a sua motivação está baixa, aonde você consegue achar um meio termo para fazer o que precisa ser feito? Na capacidade. Reduz a capacidade, reduz a execução. A execução transforma numa execução fácil. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu preciso fazer uma atividade, só que ela demanda 8 horas. E aí você fica enrolando dia após dia para chegar naquele dia perfeito que você vai estar com a motivação lá no alto, onde você vai ter um estímulo, aquele dia que você está super bem com a sua fala, para querer estudar ali, para querer estudar 8 horas. Só que se você pegasse, em vez de falar assim, ó, eu vou esperar aquele dia perfeito na minha vida para estudar aquelas 8 horas, por que você não começa a colocar então que eu vou estudar meia hora todos os dias? E aí você vai estudar meia hora todos os dias durante 16 dias. Você entendeu que quando você deixa a execução fácil, você consegue romper a barreira de fazer o que precisa ser feito? Às vezes você fala assim, eu quero ler um livro inteiro. E aí você está esperando aquela motivação, você acordar aquele dia inspirado, onde você vai ler 200 páginas. Você vai esperar aquele estímulo, onde vai ter um dia lindo, que você vai estar inspirado para ler 200 páginas e você vai querer ler um livro. Só que em vez de você ficar esperando esse dia perfeito, que às vezes pode ser que nem chegue, por que você não reduz a execução de difícil aqui, uma execução difícil para fácil? Por que você não começa lendo uma página por dia e lê durante 200 dias? Ou você pega ali, lê 5 páginas por dia e lê durante ali um mês e pouquinho. Então quando você perceber que essa mudança aqui, ó, quando você tira a execução difícil, tá embaçado para ler, mas vai ouvindo aí. Quando você tira essa execução difícil e transforma numa execução fácil, você consegue romper aquilo que você quer fazer. E a questão que a gente está querendo dizer aqui, o que é? O que eu quero trazer para você aqui no dia de hoje? Do 1% todos os dias. Em vez de você focar no 100% de alguma coisa, por que você não foca naquele 1% todos os dias? O que eu estou trazendo para você aqui hoje é uma fórmula onde você pode melhorar, onde você pode ressignificar os seus comportamentos e fazer o que precisa ser feito. E aí quando você começar a fazer o que precisa ser feito, mesmo você estando desmotivado, mesmo você estando sem estímulo, mas se você entender que você pode transferir uma execução difícil numa fase e romper a barreira de fazer o que precisa ser feito, você vai começar a fazer. E aí você vai começar a fazer, você vai ficar mais confiante, mais corajoso, mais confiante, assim você vai indo. E aí depois que você entrou nisso aqui, fez durante 7 dias, 21 dias, 90 dias, você vai perceber que você vai começar a aumentar o nível. E aí o que você vai fazendo? Você vai encontrando, você vai começar a subir a sua motivação. E eu vou começar a subir minha motivação. Paralelo, você vai deixando mais difícil. E aí, o que vai acontecer nisso aqui? O efeito flow. E o que é o efeito flow? É você, a partir de um desafio, desenvolver habilidades e viver naquele momento intenso de felicidade. Quando você começa a se desafiar e começa a criar mais capacidade, o que é o desafiar aqui? Motivação. Cada vez mais eu vou me desafiando, aquilo ali vai gerando mais motivação, vai gerando mais confiança. E a capacidade? Eu vou saindo de uma capacidade fácil e vou subindo. E aí, ao longo do tempo, eu vou aumentando essas duas vertentes e eu chego no nível da felicidade, eu chego no nível de flow, que é viver intensamente aquele momento que eu estou vivendo ali. Você nem vai perceber o tempo passar. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje aqui é o quê? É essa fórmula do comportamento. Se você entender que o comportamento ele é composto de motivação, de capacidade, de estímulo, você vai perceber onde está pegando mais em você aí e vai ajustar isso aí para fazer o que precisa ser feito. Esse comportamento aqui é uma das coisas mais que podem trazer resultado para você. Só que as pessoas estão esperando um nível alto de motivação. E aí, você pode trabalhar isso até com motivação baixa. Está esperando aquele estímulo que vem de fora, alguém te empurrar, alguém te colocar inércia, aquele estímulo perfeito. E às vezes você vai ficar esperando e não vai vir. Só que mesmo assim, com uma motivação baixa, sem estímulo, você pode fazer o que precisa ser feito. Como? Trazendo aqui o comportamento, a capacidade aqui, de um jeito mais fácil. Eu preciso criar um curso. Então vou esperar o dia perfeito para me montar o curso e preparar todas as aulas e editar todos os vídeos e fazer tudo. Não, porque cada dia você não faz uma coisinha. Você está com a motivação baixa, o estímulo está difícil, começa a fazer um pouquinho todo dia.
Um dia você vai lá, grava o vídeo, outro dia você vai lá e edita, outro dia você vai lá põe legenda, outro dia você vai lá e faz o texto. Para tudo, no trabalho, tá difícil no trabalho, por quê? Às vezes você tá esperando a motivação de alguém, tá sem estímulo. O que você faz? Diminui a execução. Eu preciso fazer um relatório. Tá, você vai ficar esperando o dia perfeito da motivação para fazer? Não, começa fazendo todo. Faz uma página hoje, faz uma página amanhã. Quando você vai ver daqui 5 dias, seu relatório está pronto. E aí não, você fica lá esperando. Eu lembro que onde eu trabalhava era assim. As pessoas deixavam para fazer as coisas sempre em última hora. Por quê? Tava esperando ali a motivação vir. E a execução era difícil, porque era um relatório que tinha que fazer enorme e tudo. E aí ficava esperando a motivação. E aí a motivação não vinha. E aí o que acontecia? Deixava para fazer no último dia. Por que deixava para fazer no último dia e no último dia acaba saindo? Porque a motivação ela envolve o quê? Prazer ou dor. E qual que é a dor? A dor de tomar uma fumada, a dor de o chefe falar alguma coisa e aí fazendo a dor. Hoje, você pode perceber, se alguém dá uma atividade para você fazer, porque às vezes a maioria das pessoas elas deixam para fazer no último dia. E por que sai no último dia? Sendo que a motivação está baixa e a execução é difícil. Porque a dor faz a sua motivação ir lá para cima, aí você vai fazer. Então pensa assim, quando alguém der uma tarefa para você, por mais que a pessoa fale assim, eu vou dar 5 dias para você fazer isso. Na sua cabeça pensa assim, eu preciso terminar isso hoje. Eu preciso terminar isso hoje. Quando você muda a sua chave aí dentro do comportamento, você fala assim, cara, eu preciso fazer isso hoje. Porque você tem mais 4 dias, se acontecer alguma coisa. E aí vamos pensar que no último dia dá uma zebra, você não consegue fazer. E aí, o que você vai fazer? E hoje, você percebeu? Por que as pessoas deixam para fazer a última hora? Por mais que a execução é difícil, por mais que não tenha estímulo, quando chega na última hora elas fazem. Por quê? Porque as pessoas, na motivação, elas se movimentam pelo desejo, pelo prazer, pela dor. Só que as pessoas dificilmente elas conseguem se movimentar pelo prazer, a não ser que o prazer seja muito bom. E aí elas vão na dor. E aí elas deixam por último para fazer. E aí faz na dor, mas faz. Então não deixa para fazer na dor. Quando você estiver desmotivado, quando você estiver aqui, por mais que falte prazer ou que não esteja tanta dor, diminui aqui a execução. Transforma numa execução fácil que você vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Com certeza você vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Show de bola, galera! Hoje foi a live de 8%. Deixa eu trazer aqui para ver se dá para... Eu não sei, o filtro da câmera ficou... Mas de boa. Deu para vocês ouvir aqui, né? Já é. O principal é isso aí. Galera, a live de hoje foi de comportamento. A forma do comportamento. Então entenda, comportamento é igual a motivação vezes a capacidade de execução, a sua ação e o estímulo. Às vezes não vai ter estímulo, às vezes a motivação vai ter baixa. E aí como que você faz para executar o que você precisa fazer? Transforma a execução difícil em algo fácil. Começa fazendo 2 flexões por dia, começa fazendo 2 abdominal, começa lendo uma página por dia, começa a trocar o refrigerante por um copo de água. Começa pelo simples, começa pelo fácil. Por mais que você não esteja motivado ou não esteja estímulo, você vai fazer. Mas se minha motivação é sempre no talo, eu tenho estímulo. Então põe pressão para fazer. Por que não está fazendo ainda? Põe pressão para fazer. Agora, entenda que não é todo dia que você vai estar motivado. E o dia que você não estiver motivado, usa essa ferramenta. Abaixa, transforma em simples. Não é todo dia que eu estou motivado para correr. E aí o que eu faço? Eu abaixo a minha execução. Vou andar 20 minutos de bicicleta. Bicicleta aqui na garagem, aquela que fica fixa. Mas eu estou fazendo, eu estou contando com o meu cérebro o que eu estou fazendo. E o problema é quando a gente começa a burlar. A gente fura 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí esquece, aí você não volta mais. É como se começasse do zero. É como se você fosse esperar a próxima segunda-feira para começar a dieta, a próxima segunda-feira para começar o livro, a próxima segunda-feira eu vou começar a fazer o que precisa ser feito. Não, começa agora, abaixa a execução que você consegue fazer. Tá bom, galera? Vou deixar a live salva, o áudio vai ficar top, a imagem não ficou tão boa, mas vai ajudar pra caramba, Você entender que a questão do comportamento envolve motivação, execução e estímulo. Você entender que dá para você abaixar aquele 1%, reduz para 1% todos os dias. E esse 1% vai te ajudar a criar esse comportamento aí, tá bom? Galera, então amanhã a gente vai falar sobre capacidade. A gente vai para o 3º nível da mudança ali, a gente vai falar sobre capacidade. Eu vou falar sobre
ninguém pode te impedir de aprender. Eu vou falar pra você que ninguém pode te impedir de aprender. Quem aprende não depende, tá bom? Então amanhã a gente se vê aqui, vou ver o horário certinho pra gente fazer, mas todas as lives estão ficando salvas. Então se você perder, elas estão salvas lá no feed, vai lá e assiste elas, tá bom? Hoje foi aquele 1% do comportamento, aquele 1% ao dia, beleza? Galera, se tá fazendo sentido pra vocês, compartilha com mais pessoas, ela tá salva lá, vai lá, assiste ela e compartilha com mais pessoas, deixa o seu comentário se fez sentido lá. E amanhã a gente tá aqui, tá bom? Então um beijão no seu coração, uma ótima sexta-feira, sextou aí pra vocês, hein? Valeu!